Já pensou você contribuir para o INSS e ter várias dessas contribuições descartadas? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Jordana, eu sou advogada especialista em direito previdenciário e hoje a gente vai falar sobre o tema de complementação de salários. Como você identifica se você precisa fazer, como que isso se reflete no seu caso, quais são as consequências disso. Então, fica aqui comigo que eu vou compartilhar a apresentação aqui e a gente vai esclarecer esse tópico tão importante no nosso bate-papo aqui de hoje. Então, vamos começar falando, deixa eu colocar aqui no cantinho para não atrapalhar a apresentação. Vamos começar falando sobre este limite mínimo de contribuição. Por que existem algumas contribuições que o INSS simplesmente joga no lixo? E muita gente não sabe. Justamente porque a gente tem um limite mínimo pela lei. Para que uma contribuição ela seja considerada pelo INSS, ela precisa ter pelo menos uma base de cálculo de um salário mínimo. Se você não está entendendo muito bem essa ideia de base de cálculo, o que é isso, salário de contribuição, eu sugiro que você volte a alguns vídeos e que você assista ao vídeo aqui no canal. É o vídeo do profissional autônomo em que eu especifico um pouco melhor esses conceitos de alíquota, de salário de contribuição, de base de contribuição. Mas a ideia é você entender que a contribuição previdenciária, ela é sempre um percentual sobre um valor base. E este valor base, ele precisa ser de pelo menos um salário mínimo. E aqui é muito comum que o profissional autônomo, quando ele vai emitir as guias ali, a GPS, né, a guia da Previdência Social para fazer os seus pagamentos, no primeiro mês, em janeiro ali, quando teve a virada do ano e a atualização do salário mínimo, é muito comum que ele acabe contribuindo com a base, o salário mínimo base do ano anterior. E aí o que que acontece? Se ele contribui com um percentual de um valor que é menor do que o salário mínimo, o INSS vai descartar essas contribuições. Isso também é bastante comum nos casos de empregado CLT. Por quê? Se o empregado ele começa, né, o que é a maioria dos casos, ele começa ali da metade, na metade do mês, ele começa ali no final do mês a ter esta relação de emprego, o primeiro pagamento vai ser proporcional aos dias trabalhados, certo? Ou seja, muitas vezes é muito comum que este primeiro pagamento ele não tenha como base de cálculo um salário mínimo. Por quê? Porque às vezes o proporcional ali aos dias trabalhados, se a pessoa entrou no dia 28 e o mês tinha 31 dias, ela vai receber um proporcional muito pequenininho. Então, certamente aquela contribuição no extrato previdenciário, no QNIS deste empregado vai estar abaixo do mínimo, vai vir com um indicador que a gente vai ver aqui na sequência e vai ser desconsiderada pelo INSS se não for complementada ou ajustada, como a gente vai ver na sequência. Então, por que que isso é importante? Por que que eu deveria me preocupar com isso? Justamente porque contribuição abaixo do mínimo é descartada, ou seja, não conta para carência, não conta para tempo de contribuição e não conta também como qualidade de segurado, segundo o entendimento do INSS, certo? Aqui a gente tem algumas divergências, principalmente na jurisprudência, no judiciário, porém é este cenário que a gente tem. Contribuições abaixo do mínimo, elas não contam para nada para o INSS. Então é por isso que a gente precisa se atentar a esse detalhe. Como identificar então se eu tenho contribuições abaixo do mínimo? Eu falei do CNIS, né? Eu até pensando, quando eu estava fazendo esses slides, eu pensei que eu preciso fazer um vídeo para vocês. Eu geralmente mando para os meus clientes, mas eu quero fazer um vídeo para deixar aqui no YouTube ensinando como tirar esse extrato previdenciário que é o CNIS. Porém, aqui eu posso já, assim, trazer de uma forma mais resumida para vocês, que você vai lá no Meu INSS, você entra com a sua senha do Gov, e aí lá você vai em extratos e contribuições, se não me engano, e aí você vai conseguir tirar o seu CNIS. E lá você vai lá em extratos, remunerações e contribuições, e você baixa o documento. Quando a gente observa que tem estes indicadores aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, está grande o suficiente, mas neste exemplo, o que que a gente vê? Que em 2019 houve um recolhimento previdenciário sobre uma base de cálculo
que foi inferior ao mínimo. Que base de cálculo foi essa? Se vocês, eu não sei se dá para ver, mas enfim, em 10 de 2019, ali na primeira coluna, a gente vê que houve um recolhimento sobre o valor de R$ 674. E aí, do lado, na última coluna, tem um indicador que a gente chama, que é um monte de sigla, que está escrito PREC menor MIN. Aí, aqui é bem interessante este CNIS, este exemplo, porque tem ali o mês 10, né, outubro de 2019, aí a gente vê que tem contribuições em setembro, novembro de 2019, que foram duas, então a soma deu acima do mínimo, não tem nenhum indicador, mas em dezembro de 2019, a gente vê que a base de contribuição foi de 672, muito próxima aos 674 ali de outubro, e aí está com outra sopa de letrinhas, que é PSC, MEN, SM, EC103. Mas o que é isso? Estes dois indicadores, eles representam, eles informam justamente isso, que estas contribuições, se não forem complementadas ou ajustadas, vão ser desconsideradas porque estão abaixo do mínimo. Eu coloquei ali de referência que em 2019 o mínimo era R$ 998. E a gente tem no CNIS o quê? Tanto em outubro quanto em dezembro de 2019, a gente tem o valor ali de R$ 670 aproximadamente, ou seja, menos do que 998. Mas tá, e por que um indicador é PREC menor min e outro indicador é PSC? Não entendi nada. Aqui, assim, para profissionais do direito, isso vai ficar, pode ficar um pouco mais, ser um pouco mais relevante, ficar um pouco mais interessante entrar em detalhes. Mas esta foi uma mudança, assim, de nomenclatura, a gente pode dizer assim, que veio com a reforma previdenciária. A reforma da Previdência, ela aconteceu em 13 de novembro de 2019. Então, vocês podem ver que se em outubro, no mês 10 de 2019, a sigla ali, né, o indicador que a gente chama era PREC menor min, novembro veio a reforma da Previdência e em dezembro a nomenclatura, o indicador é PSC min SM. O que isso quer dizer? Os dois querem dizer a mesma coisa, querem dizer que a contribuição está abaixo do mínimo. Mas a partir da reforma da Previdência, a gente vê essa diferença aí realmente de nomenclatura, mas no fim das contas ela quer dizer a mesma coisa. Então, se você tira o seu extrato previdenciário e você vê que existem estes indicadores, significa que existem contribuições que estão abaixo do mínimo. E aí, uma diferenciação importante que a gente precisa fazer, tá? Eu até posso fazer um vídeo falando sobre esta questão de complementação de alíquota, mas se você viu o vídeo anterior do profissional autônomo, você já entendeu que alíquota é uma coisa, que é aquele percentual, e o salário base, o salário de contribuição, é outra. E cada um destes elementos, ele pode exigir ou pode ser complementado. E a forma de cálculo e assim, todas as diretrizes por trás desses procedimentos vão ser diferentes. Então, se a gente está falando de complementação de alíquota, é uma coisa, complementação de salários é outra. O que a gente está falando na conversa de hoje é sobre complementação de salário, daquela base de cálculo que vai para o CNIS e que vai integrar o cálculo da aposentadoria. A gente não está falando de complementação de percentual de alíquota, certo? E aí, ok, eu identifiquei então no meu CNIS que existem esses indicadores, que de fato existiram meses, contribuições em que a base foi abaixo do mínimo. Isso vai ser desconsiderado, eu entendi. O que eu posso fazer agora então? Depende, porque eu falei no começo da nossa conversa que eles só vão ser considerados, estes salários de contribuição, essas competências, desde que complementadas. Vocês lembram disso? Mas aqui tem uma notícia boa para o empregado, ou seja, para o CLT. Quando eu falei assim, identifiquei, vamos imaginar a hipótese em que você identificou que tem esses indicadores no seu extrato previdenciário. O que você vai fazer nesse caso? Depende, portanto, da
categoria de segurado em que você se enquadra e da competência que a gente está falando, ou seja, do mês e do ano em que identificado este indicador, em que identificado uma contribuição abaixo do mínimo. E por que depende? Como assim? Você não falou que eu vou ter sempre complementar para ser considerado? Depende da categoria e da competência. Então, eu vou sair um pouco aqui da tela, porque aqui a gente tem um marco. Então, nesta linha horizontal, se você não está vendo, assistindo este vídeo, eu aconselho que você assista para você entender sobre o que eu estou falando. Essa linha horizontal é como se fosse uma linha do tempo e ela tem um marco vertical que é justamente a Emenda Constitucional 103, ou seja, a reforma da Previdência. Ela aconteceu em 13 de novembro de 2019. Tanto antes quanto depois da reforma da Previdência, ou seja, sempre, o contribuinte individual e o facultativo foi obrigado a contribuir pelo menos ali sobre o salário mínimo e, caso não identificado este recolhimento mínimo, ele sempre foi obrigado a complementar ou ajustar depois da Previdência, como a gente vai ver, para ter este salário considerado. Ou seja, quem é o contribuinte individual? A gente também falou sobre categorias nos vídeos passados, então também aconselho que, se você estiver muito perdido nesta nossa conversa, você assista os vídeos anteriores. Contribuinte individual, eu coloquei como exemplo o advogado. Pensa que o advogado ali, como profissional autônomo, ele é um contribuinte individual. E facultativo, eu coloquei como exemplo a dona de casa. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas ela, coitada, está se desdobrando em mil para dar conta do filho, para dar conta da panela que está no fogão, para dar conta da roupa que está suja, roupa que está no varal. Então a gente sabe bem que o facultativo, a dona de casa, ela não tem uma renda remunerada do trabalho, justamente por isso ela é uma segurada facultativa, não tem o fato gerador, como a gente já conversou também em conversas anteriores, porém ela tem muito trabalho, coitada. Só que tanto o advogado, vamos dar o nome dele de João, quanto a facultativa, a Ana, eles sempre precisaram complementar caso existissem contribuições abaixo do mínimo. Então, se o João ele foi emitir uma guia lá em janeiro e ele calculou 20% do salário mínimo de dezembro do ano anterior, esta contribuição está abaixo do mínimo e, caso o João queira contar com esta contribuição, esta competência, ele vai precisar complementar. Agora, a Ana, a mesma coisa. Se a Ana teve ali uma contribuição, ela emitiu a guia GPS dela em janeiro com base no valor de dezembro, por exemplo, ela também sempre teve que complementar para ter considerado esta contribuição, esta competência. Então, tanto antes de 2019 quanto depois, para o João e para a Ana, nada mudou. O que mudou? Mudou para o empregado, ou seja, para a Júlia. Estão vendo a Júlia ali com um crachazinho? A Júlia ela é CLT. A Júlia, lembra que eu comentei que se você começa a trabalhar do meio para o final do mês, por exemplo, e você recebe proporcional, pode ser que o teu primeiro pagamento não tenha como base um salário mínimo? Foi o que aconteceu com a Júlia. A Júlia ela entrou no dia 25 de março na empresa que ela está hoje. E esse primeiro recolhimento dela, ele, como foi proporcional, ele foi muito baixinho. E o salário de contribuição que consta ali no extrato previdenciário dela, ele está abaixo do mínimo, ou seja, ele está com aquele indicador que a gente viu ali, de PREC menor min. Na verdade, como foi depois da reforma da Previdência, vai estar aquele PSC, traço SM, aquela coisa lá, aquela sopa de letrinhas, mais que quer dizer que o salário está abaixo do mínimo. O que a Júlia precisa fazer? Se esta contribuição, de fato, estiver posterior a novembro de 2019, caso a Júlia queira contar com estas contribuições, ela vai precisar tirar do bolso dela e complementar essa diferença ou fazer alguns ajustes que a gente vai conversar na sequência. Aqui tem muitos previdenciaristas, estudiosos, enfim, que criticam essa exigência da lei para o empregado, porque ele vai ter que fazer um pagamento sem o fato gerador, porque afinal de contas ele vai ter que pagar para ter aquele mês cheio considerado, né? Ela entrou em 25 de março. Se ela quiser contar com esta contribuição ali no saldo previdenciário dela, no extrato,
ela vai ter que fazer uma complementação como se ela tivesse ali um valor cheio do mês cheio, só que ela não trabalhou o mês cheio, ela trabalhou a partir do dia 25. Então, muita gente critica, falando que a lei exige que o empregado faça essa complementação, sendo que na verdade ele não trabalhou pelo período que ele precisa complementar. Mas se ele quiser contar com esta contribuição, ele precisa complementar, assim como o João e assim como a Ana, a partir da reforma da Previdência em novembro de 2019. Espero que isto tenha ficado claro. Tentei deixar os desenhinhos ali para facilitar a compreensão, porque realmente não é uma coisa para quem não está habituado, talvez não seja tão intuitivo. Claro que não é, né? Mas aqui eu coloquei então escrito para vocês justamente este exemplo e esta hipótese. Ou seja, até 13 de 11 de 2019, o empregado CLT ele não precisa complementar. Se o vínculo começou no final do mês e o salário proporcional ficou abaixo do mínimo, essa contribuição vai contar para todos os fins sem necessidade de complementação, desde que anterior a novembro de 2019. Depois disso, o empregado precisa complementar. Antes, não. E atenção aqui, porque tem muito colega que vai fazer planejamento previdenciário e acaba esquecendo desse detalhe. Não precisa, se o segurado ele é empregado CLT e a contribuição que está abaixo do mínimo, ela é anterior à reforma da Previdência, não precisa complementar para contar para todos os fins. Agora, se é posterior, aí a gente precisa falar em possibilidades, caso em planejamento previdenciário se entenda que é interessante contar sim com aquelas contribuições. Então, mais uma vez, reforçando, depois da reforma da Previdência de novembro de 2019, todas as categorias precisam complementar até o mínimo ou ajustar. O que é o ajustar? Agrupar contribuições ou utilizar o excedente de outra contribuição. Ai, 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 será que estou complicando aqui? Vamos trazer mais clareza para isso, então. Deixa eu passar um slide, depois eu volto para esse. Então, aqui a gente tem mais uma vez aquela linha do tempo com o marco da reforma da Previdência em novembro de 2019. Lembra? Antes e depois, para o João e para a Ana, contribuinte individual e facultativo, nada mudou. Se ele quiser contar com isso, ele tem que complementar. Agora, depois da reforma da Previdência, a Júlia também precisaria, caso ela quisesse aproveitar, mas antes, não. Antes ia contar para todos os fins, ainda que ela não fizesse nenhuma complementação. E aqui a gente já entra na parte de como regularizar isso então. Antes da Previdência, a gente só tinha a opção, a gente só tem a opção, inclusive se a competência for anterior a novembro de 2019, de complementar, ou seja, de pagar, de tirar do bolso e pagar. Só que depois da reforma da Previdência, existiram algumas outras operações que a gente pode fazer. Então, a gente pode, de fato, complementar até o mínimo, a gente faz aquele cálculo, vê qual vai ser a diferença que o segurado vai precisar pagar para chegar até o mínimo e computar aquela competência para todos os fins, mas também existe a opção de agrupar contribuições, ou seja, se você tem em um mesmo ano civil mais de uma contribuição no mínimo, mas se você junta as duas e você alcança o mínimo com essa junção, você pode fazer essa operação, você pode agrupar. Aí você não precisa tirar do seu próprio bolso para corrigir uma competência abaixo do mínimo. Se você tem duas ali abaixo do mínimo no mesmo ano civil, você pode juntar elas, desde que com essa junção você consiga chegar pelo menos no mínimo. E você também tem a possibilidade de usar o excedente de outra contribuição. Então, por exemplo, pensa que o salário mínimo é ali R$ 1.400 antes, né? Mas enfim, pensa a título de exemplo. O salário mínimo é R$ 1.400. Você tem uma contribuição de R$ 1.000, mas você tem uma contribuição, a tua contribuição de janeiro foi R$ 1.000, a contribuição de fevereiro foi R$ 1.800. O que você pode fazer? Você pode pegar 400 destes 1.800 e jogar para a competência de janeiro. Aí ficam as duas com 1.400, as duas no mínimo, ou seja, você utilizou o excedente de uma contribuição e jogou
para esta outra contribuição que estava abaixo do mínimo. Agora tá tudo certo. Então, esta também é uma possibilidade que surgiu após a reforma da Previdência. Antes, a gente só pode, se o período é anterior, a gente só pode complementar. Agora, se é posterior, a gente tem tanto a complementação quanto possibilidade de ajustes. O que são ajustes? É justamente a possibilidade de agrupamento e de utilização de excedente de outras contribuições. Aqui eu falei que ia voltar, então só para não deixar de mencionar, essas duas operações que surgiram depois da reforma da Previdência, que é justamente o agrupamento e a utilização de excedente, elas sempre vão respeitar ali o salário mínimo, então você não tem como é, agrupar, complementar, inclusive aqui é interessante, é um ponto que muita gente se equivoca. Tem como eu complementar essa minha contribuição que estava abaixo do mínimo para um valor acima, para R$ 3.000, porque eu quero subir minha média contributiva? Não dá, a gente sempre precisa respeitar o mínimo. E precisam ser contribuições do mesmo ano para a gente fazer essas operações, tanto de agrupar quanto de utilizar excedentes. Agora, a pergunta principal que a gente tem que se fazer quando a gente fala em complementação é: será que essa é a opção mais vantajosa no seu caso? Porque muitas vezes, a partir do momento em que a gente faz cálculos previdenciários e planejamento previdenciário, a gente entende que pode não ser a opção mais interessante e mais vantajosa financeiramente para você. O que isso significa? Muitas vezes o investimento vai ser muito grande para um retorno que não vai compensar. Aqui eu trouxe um exemplo de um planejamento previdenciário em que, se você observar nesta primeira imagem, você consegue ver todos os salários ali que estavam abaixo do mínimo no CNIS desse cliente, ou seja, eram vários salários. Se a gente fosse complementar esses salários, ele teria que fazer um investimento ali, um pagamento para o INSS de R$ 5.360, arredondando. E qual que seriam os reflexos disso em tempo de contribuição, na carência, né? Mas para ele, nesse caso, a carência não era o que mais estava nos preocupando, mas apesar de ele ainda não ter a 180, mas enfim, sem entrar em detalhes não relevantes para este vídeo, que reflexos isso teve em tempo de contribuição e média salarial dele, a média de salários até então? A gente vê que com complementações e indenizações, que enfim é um outro termo mais técnico também, a gente de fato teve um aumento do tempo de contribuição, porém a média ela também caiu muito. Por que essa média caiu tanto caso ele fizesse as complementações de salários? Veja que da forma como está hoje, descartando essa baita quantidade de salário, a média dele estava quase em 5.000. Caso ele fosse complementar todos esses salários, a média dele ia diminuir mais de R$ 1.000. Então a média dele ia cair muito. Isso já nos acendeu um alerta amarelo. E aí, por que isso acontece? Justamente pelo que a gente conversou antes, porque quando você vai complementar, você só complementa até o mínimo. Você só agrupa, você só faz qualquer operação até o mínimo, ou seja, eu não contava com essa sua contribuição porque ela estava abaixo do mínimo, mas eu só te deixo complementar até o mínimo, ou seja, se você quiser pagar, tudo bem, aí eu vou considerar essa contribuição, mas no seu extrato, no cálculo da sua aposentadoria, o seu salário de benefício, a base de cálculo referente a esta competência vai ser de um salário mínimo. Ou seja, você pode muitas vezes ir sujando a sua média, porque se você tem uma média de salários mais altos e você faz o pagamento de complementação para valores mínimos, é como se sua média que estivesse lá em cima, ela começasse a baixar cada vez mais, justamente porque você está acrescentando salários mínimos nesta média. Mas aí esta é a regra? É claro que não. Tudo depende de cada caso. Eu já tive casos em que compensou no planejamento previdenciário e casos em que não compensava nem um pouco. Tudo depende da realidade de cada cliente, do tempo de contribuição, da idade desse cliente, das intenções desse cliente, do quanto esse cliente está disposto a investir na previdência mesmo, de qual vai ser o retorno desse cliente. Então, tudo isso são questões que não são regra geral, são questões subjetivas que dependem de caso a caso.
Aqui eu trouxe, inclusive, um quadro comparativo que a gente fez neste planejamento previdenciário, em que fica bem evidente que a diferença, porque até então eu falei da média, mas a média é o ponto de partida para a gente calcular o valor de uma aposentadoria. A média, infelizmente, não é, na maioria dos casos, não é o valor do benefício em si. Porque a gente calcula, especialmente depois da Previdência, né? A gente calcula um percentual da média para chegar no cálculo da aposentadoria. Também já tem vídeo sobre isso, falando como é feito este cálculo aí, geral, cálculo básico. A gente ainda tem algumas hipóteses de 100% da média, mas não é a regra. E aí, pensa que esse cliente, se ele tivesse pago 5 mil e tantos ali de investimento no INSS para complementar salários, além de baixar a média, ele não teria quase nenhuma diferença no valor da aposentadoria dele. Então, neste caso ali de 2.310, a aposentadoria iria para 2.390. Para o investimento que ele ia ter que fazer, a gente entendeu, e por outras particularidades, claro, a gente entendeu que não era o melhor cenário para este cliente, mas, como eu falei, são respostas que precisam de um planejamento previdenciário. São respostas que vão mudar a depender da realidade de cada segurado, de cada cliente. Então, não, a ideia é que vocês não cheguem à conclusão de que complementar não compensa. Definitivamente, esta não é a ideia principal, a conclusão principal que se deve tirar deste vídeo. A ideia é entender quando você precisa complementar, ou seja, depender da sua categoria e competência, como a gente falou, e como você identifica se existe essa necessidade e entender se para você, de fato, isso é interessante ou não. Agora, para você realmente ter esta certeza, é necessário um planejamento previdenciário, porque é um trabalho bem mais minucioso, detalhista, estratégico e técnico mesmo. Então aqui eu deixei os meus contatos oficiais, tá? Caso vocês queiram entrar em contato para saber um pouco mais a respeito desse serviço ou caso tenham ficado com alguma dúvida a respeito dos temas previdenciários que a gente tratou nesta conversa. Se você gostou deste conteúdo, eu peço que você deixe a sua curtida, o seu comentário, compartilhe com quem pode se beneficiar dele e também que você se inscreva no canal. Eu sempre esqueço de pedir isso, mas é muito importante que você se inscreva, tanto para mim quanto para você. Para mim, porque me motiva, e para você, porque você não perde nada do que eu for trazer aqui de tema previdenciário. E sempre está tendo assim conteúdos semanais, então você vai estar sempre atualizado desde que você se inscreva neste canal. Então, muito obrigada pela sua presença e te vejo na próxima conversa previdenciária.